Senhor presidente, deputado Gustavo Schmidt, em relação às muitas crises que vive o nosso país e o nosso Estado, evidentemente, o assunto mais forte é, claro, a série de queimadas que sofre a floresta amazônica. E eu queria algo muito difícil no Brasil que vivemos, apelar para o equilíbrio e para o bom senso. É claro que nós sabemos que a floresta amazônica, na sua dimensão, deputado Waldeck, cabe 40 países europeus. Por via de consequência, é um território imenso, que vem sendo assolado continuamente por desmatamentos das mais diversas naturezas. Desmatamento oriundo da expansão do agronegócio, desmatamento oriundo do garimpo, desmatamento oriundo de assentamentos e desmatamento oriundo do comércio irregular de madeira. E, principalmente, no período da estiagem, há muitas queimadas, muitos incêndios. Alguns por descuidos, função de pedaço, ponta de cigarro, ou de fogo que é atiçado para queimar determinada substância e se alastra. Outros são incêndios criminosos, já propiciando desmatamento. Tem de tudo. E uma área dessa dimensão, a grande dificuldade de fiscalização. Isso vem de diversos governos. E, evidentemente, cada vez com mais intensidade. E na região amazônica, os números que eu tenho é que aproximadamente, somando todos os estados amazônicos, teria quase 20 milhões de habitantes. Também já é uma população de grande dimensão. A Polícia Federal isolada, o IBAMA de forma isolada, não tem condições de fiscalizar. Evidentemente que o apoio do Exército é fundamental e já vem ocorrendo também ao longo dos anos. Mas ocorre, senhor presidente, que esse controle tem que se dar com ciência e tecnologia. Tem que se dar através dos radares, através de imagens, para detectar o desmatamento, aonde ele está ocorrendo, e o radar dá as coordenadas geográficas, que passada pelo INPE, um órgão de segurança como o Exército, tem condições, através de avião, helicóptero, etc., chegar àquele local e tentar ou conter o fogo ou prender aqueles que estão promovendo aquele desastre ecológico. Então, a questão amazônica precisa um enfoque especial, todos os dias do ano, os 365 dias, coisa que não vem ocorrendo. E o erro do presidente e do ministro é que diversas falas que eles fizeram ao longo desse tempo deram sinais que as pessoas podiam avançar, e avançaram. Avançaram a tal ponto
que desacreditou-se, inclusive, o órgão de controle, que é o INPE. E é de controle porque analisa as imagens. Ora, e diante disso, isso acabou ganhando repercussão mundial. E com repercussão mundial, isso dá uma trava, senhor presidente, no agronegócio. Porque se o continente europeu resolver não comprar, por exemplo, a soja do Brasil, é um desastre maior econômico, porque a gente fica com um único comprador, não só a soja, a carne, etc., que é a China, e propicia aos Estados Unidos vender para a Europa. E hoje o nosso PIB ainda está equilibrado em função do agronegócio. Então o próprio agronegócio está profundamente assustado pelo esse desequilíbrio, por essa verborragia hoje existente de ofensas sucessivas. Ora, aí vem um presidente da França, e o deputado Valdec conhece a política francesa, estudou lá, é acusado aqui de esquerdista. Está ofendendo a esquerda. O presidente francês é um homem de direita assumido. E está tão mal em popularidade que quis assumir essa bandeira para ver se melhorava a popularidade. Ao contrário. Mas a esposa dele não merecia ser ofendida. Por que ofender a esposa do presidente, se ela não é a mandatária da França? E o presidente da França não corresponde ao ideário do francês nesse momento. Tanto é que ele tem uma rejeição superior a 60%. Foi dito aqui a invasão francesa no Maranhão. Mas a invasão no Nordeste de maior repercussão não foi a francesa, foi a holandesa. A de grande repercussão foi aqui no Rio de Janeiro. E a França, o povo francês, deputado Zaca, nos deixou um grande legado. Basta estudar a história do Brasil. Porque quando Dom João VI saiu fugido de Portugal, escoltado pelos ingleses, né, ele estava fugindo de Napoleão. E quando chegou aqui, e Napoleão caiu, a primeira coisa que ele fez foi chamar os intelectuais, os homens cultos da França, para vir para o Brasil, a famosa missão francesa, a que tanto a nossa arte e cultura deve. Então, o povo francês tem com o povo brasileiro uma história cultural muito rica para ser poluída por dois chefes de Estado que sofrem daquilo que eu chamo de verborragia agressiva. O povo francês e o povo brasileiro está acima disso. É claro que nós queremos a nossa soberania, mas ninguém precisa insultar ninguém. É aquilo que eu coloco aqui para o parlamento. O deputado Zaca, que está aqui na minha frente, é do PSL. Eu tenho divergências profundas com a forma de pensar e agir hoje no governo do PSL, mas nada me impede que eu tenha uma relação respeitosa com o deputado Zaca, ou com Vossa Excelência, que também é do PSL, apesar que está costeando o alambrado, segundo os jornais.
segundo os jornais. Eu estou repetindo o que eu li no jornal. Porque a gente pode divergir, né, na forma de pensar, na forma de agir, e entender que o parlamento é o local da contradição e nos respeitarmos mutuamente. E assim devem ser principalmente os chefes de nação. Chefe de nação devem se tratar com respeito e cada um defendendo os interesses do seu próprio país. A Amazônia é, em primeiro lugar, importantíssima para o Brasil. Não nessa bobagem que é o pulmão do mundo. O mundo não tem um pulmão, tem muitos pulmões. Mas é importantíssimo, principalmente para o sul-sudeste do Brasil. Pouca gente sabe que o nosso regime de chuvas aqui se deve ao papel fundamental que faz a arborização de toda a floresta amazônica, trocando o carbono com o oxigênio, que formam verdadeiros rios São Franciscos de água evaporada, que se transforma em chuva para que a gente tenha esse clima positivo. Não. Antes de mais nada, a Amazônia é importante para o Brasil e, evidentemente, que é importante para o equilíbrio das chuvas em outros continentes e, principalmente, também nos países amazônicos, porque também o Peru faz divisa, tem lá a Colômbia, Venezuela, tem até a Guiana Francesa, onde tem floresta amazônica em grande quantidade. Então é necessário esse equilíbrio, né? A gente não trata a região amazônica como fosse um pequeno quintal. Merece atenção, dedicação, investimento, merece tudo. E a grande crítica que tinha que ter feito à França, eu não vi ninguém fazer, deputado Waldeck, e vou fazê-la agora. Eu, uma vez, fui à França e fui visitar o maior monumento que a França tinha inaugurado recentemente, a sua biblioteca. O deputado Waldeck deve conhecer. Lá longe de Paris, você pega um metrô muito interessante, que não tem piloto, e vai até essa estação, a estação terminal. Uma biblioteca maravilhosa, construída, salvo erro de memória, pelo Mitterrand, que foi um presidente francês de esquerda. E tem um pátio nessa biblioteca, olha, que deve dar umas 5 assembleias dessa. Deputado, conclua. Vou concluir. E esse piso todo é em madeira, madeira de lei, de belíssima qualidade. Aí eu perguntei lá, deputado Waldeck, perguntei lá ao francês, e de onde veio essa madeira? Do Brasil. E de que lugar do Brasil? Provavelmente da floresta amazônica. Talvez as pessoas tenham esquecido disso. Mas mesmo com esse vício de origem, é hora da gente achar que a Amazônia é a questão prioritária. O resto é problema lateral. E eu não entendo de tudo, mas sou apaixonado por árvores. Tudo que é livro que sai sobre árvore, eu compro para ler. E todo carocinho que aparece na minha mão, de qualquer árvore, se eu puder, eu faço uma muda. E se puder, boto no chão. Porque eu tenho hoje convicção
E aí eu posso errar no número, porque tenho lido matérias diversas sobre isso. Mas se a gente plantasse uns 5 bilhões de árvores no planeta, em curto espaço de tempo, olha, a melhoria climática ia ser fantástica, né? A emissão de carbono seria muito menos prejudicial ao meio ambiente, muito se salvaria. Hoje o equilíbrio do nosso sistema passa exatamente pela política de reflorestamento. E a Amazônia também precisa de uma grande política de reflorestamento. Muito obrigado, senhor.